Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um diário de escrita. Eu não sei que número que é o diário de escrita de hoje, gente, foi mal. O vídeo de hoje talvez seja um pouco esquisito, talvez fique um pouco escuro, que eu não liguei lâmpada, não fiz nada. Mas hoje é um daqueles dias em que eu só precisava sentar e gravar e falar um pouco sobre isso. Quando eu comecei o projeto dos diários de escrita, a minha proposta era sempre falar pra vocês como que tava sendo o meu processo, como que tava sendo escrever alguma história em específico, né, viver aquela história. E nos primeiros diários de escrita eu sempre consegui pegar ali o olho do furacão, o momento em que eu acabei de passar por alguma cena decisiva, ou que eu acabei de fazer alguma coisa. Mas especialmente nos últimos 2 anos eu acho que os diários de escrita foram ficando mais programados e menos de sentimento. Por vários motivos. Primeiro porque, né, vida pessoal, a gente tem coisas pra fazer. Eu tinha trabalho e aí o tempo que eu tinha pra escrever não era o mesmo tempo que eu tinha pra fazer vídeo. Então eu fiquei faltando com esses vídeos mais autênticos. Eu fiquei desempregada de novo e esses últimos meses, especialmente, em que eu tenho ficado em casa o dia inteiro e trabalhado de casa, foram meses em que eu consegui produzir bastante. O que é ótimo, mas também às vezes é bastante maçante. E hoje é um desses dias em que escrever ao mesmo tempo ótimo e também meio tortuoso. As últimas semanas eu andei conversando com vários amigos, também escritores, onde a gente discutiu muito essa questão de escrever ser um trabalho. Eu tô com meu potinho de sorvete aqui, gente. Foi mal, talvez eu coma um pouco. Algo me resta. Enfim, tem toda essa questão de escrever ser um trabalho, de como as pessoas não levam isso em consideração e não consideram um trabalho por N motivos. E eu lembro de conversar com o Roberto Fideli lá do Who's Geek no dia que a gente tava gravando o vídeo sobre os erros de autores principiantes e tal, e as diferenças de publicação que eu postei aqui no canal, acho que no mês passado. E durante esse dia, né, durante essa conversa, a gente falou muito sobre essa questão da escrita como um trabalho, porque tanto eu quanto ele estamos desempregados, e ele tava me falando da rotina dele de escrita e de passar dias inteiros escrevendo. E na época, eu tava com alguns projetos em aberto, mas eu não tava me dedicando 100% a nenhum deles. Então era meio tipo, nossa, queria ser assim, sabe? Queria me dedicar o dia inteiro a um único projeto e ter o dia pra escrever, quando na verdade eu passo a maior parte dos meus dias, tipo, no Netflix, fazendo nada. E eis que abril começou, e como todas as outras coisas, tudo aconteceu em abril. Eu comecei o Veda, eu encarei um projeto novo, que eu já tinha, na verdade, começado em março, mas aí eu fui me dedicar mesmo a ele agora em abril. E todas as coisas culminaram em um único mês, e foi o mês em que eu, de fato, sentei pra trabalhar. É legal falar isso pra vocês agora no fim do mês. Pra vocês já vai ser dia 20 e poucos, pra mim agora é dia 18. Hoje, por exemplo, eu passei 11 horas do meu dia escrevendo. Eu sentei a bunda no computador às 9 da manhã, levantei daqui, fechei o arquivo do livro às 8h30 da noite. Foram quase 12 horas de escrita, só não digo ininterrupta porque, né, a gente ainda precisa comer, precisa tomar banho, mas eu posso dizer com segurança que dessas últimas quase 12 horas, pelo menos 8 delas eu passei sentada nesse computador. E hoje foi um dia muito estressante. Foi estressante porque essa última semana foi uma semana bastante complexa pra mim com o livro, porque na semana passada o livro tava todo entravado, eu não tava conseguindo produzir nada, foi uma semana horrível em que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada direito, porque eu tava muito, compenetrada com aquela história que não tava dando certo e eu não sabia por que ela não tava dando certo. E aí no domingo eu consegui descobrir o que não tava funcionando e eu cortei 10.000 palavras do meu livro. 10.000 palavras, que foi o que eu escrevi ao longo de quase 2 semanas de trabalho, porque foram as semanas em que não tava rolando e tava muito difícil de sair alguma coisa. E eu cortei 10.000 palavras assim, em 5 minutos. E pra vocês terem uma ideia da diferença que isso fez, eu cortei 10.000 palavras e só nos últimos 5 dias eu escrevi 15.000. Eu precisava cortar essas 10.000 palavras pro romance voltar a funcionar, pra história voltar a funcionar. Mas me estressou muito passar por isso, porque mesmo eu sabendo que era melhor e mesmo tendo me dado um alívio, eu saber que aquilo era necessário, quando chegou a hora de fazer mesmo e eu olhei pra todo aquele trabalho quase perdido, eu entrei em desespero. E esses últimos dias eu entrei numa missão comigo mesma, que era de compensar esse tempo perdido, de compensar essas 10.000 palavras perdidas no mínimo de tempo possível. E eu consegui. Mas ao mesmo tempo eu me levei ao limite, assim. E hoje em especial isso foi o dia em que tudo culminou, porque depois de passar basicamente 12 horas sentada trabalhando, levantei e meio que não sabia mais quem eu era, sabe? Tem uma coisa muito louca
Desculpa falar de boca cheia. Mas tem uma coisa muito louca que acontece quando você fica muito imerso, muito tempo numa história, que é você perder um pouco a noção da realidade. E eu perdi muito a noção da realidade entre ontem e hoje, especialmente, que foram os dias em que eu mais escrevi. Eu tenho deixado o livro aberto o dia inteiro e vou mexendo em qualquer oportunidade que eu posso. Mas ontem e hoje em especial, eu tava tão neurótica com essa coisa de querer compensar essas 10 mil palavras perdidas. Eu não fiz mais nada do meu dia além disso. Ontem eu passei o dia inteiro sentada. Eu sentei no computador às 8h30 da manhã, levantei às 9 horas da noite. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha feito mais nada de produtivo do meu dia além de escrever. E hoje foi a mesma coisa. E sabe quando alguma coisa drena a sua energia? Não num sentido de, nossa, é tão, né, ruim de fazer, mas no sentido de, tipo, você dedica tanto do seu pensamento, da sua criatividade, de tudo que você é pra aquela história funcionar, que quando você sai dela, não sobrou nada pra você. O motivo que realmente me levou a fazer esse vídeo hoje, a gravar esse diário de escrita, é porque, juntando essas experiências dos últimos dias, essas conversas que eu tenho tido, cada vez mais eu me questiono como é possível que as pessoas não entendam que isso é um trabalho. Cara, você tem noção do trabalho que dá escrever um livro? Você tem noção da quantidade de horas que eu fico sentada aqui todos os dias, da quantidade de coisas que eu tive que pesquisar, da quantidade de anotações que eu fiz, de conhecimento que eu acumulei, de cursos que eu já fiz, de livros que eu já tive que ler, todas as coisas, pequenas coisinhas que talvez não contem como aprendizado formal e não conte como um trabalho formal porque eu não tenho carteira assinada, porque eu não tenho salário, porque eu não tenho nenhuma das coisas convencionais que as pessoas entendem como parte de um trabalho. Mas, cara, não é fácil. Tipo, não é fácil, sabe? Sentir depois que quando você termina de escrever, vem ao mesmo tempo a mesma dose de orgulho e de saco cheio, sabe? Porque aquela história, por melhor que ela seja, por mais que você goste de escrever, também tá acabando um pouco com você. Porque tira um pouco da sua qualidade de vida. Tira o meu sono, porque eu não consigo dormir à noite pensando nas coisas que eu preciso escrever, ou nas coisas que eu escrevi e eu quero editar. Tira o meu tempo de fazer outras coisas, porque eu preciso me dedicar àquilo, porque eu sei que se eu não me dedicar, eu não vou terminar essa história. Tira um monte de coisas do meu dia que eu gostaria de estar fazendo e eu não faço, porque eu preciso me dedicar a isso, porque esse é o meu emprego, este é o meu trabalho. Mas vem aí as pequenas alegrias dessa escrita, né? A alegria de eu estar conseguindo produzir muito todos os dias. Tirando essa semana que eu fiquei mais travada, todos os dias tem sido no mínimo 2 mil palavras, o que pra mim é um feito muito inédito. Mesmo durante a maratona de escrita do ano passado, os meus recordes eram tipo 1.000, 1.200. Então tem isso. Eu tô aprendendo a administrar meu tempo melhor, porque agora eu trabalho exclusivamente de casa, escrevendo, dando aula, fazendo freela. Então eu preciso equilibrar esse tempo. Enfim, não sei se eu tenho um objetivo aqui com esse vídeo. Queria compartilhar um pouco desse processo com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais do meu processo de escrita quando eu não tô estressada, playlist vai aparecer aqui do ladinho. E eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo do Veda, se não me engano. Ou esse é o último vídeo do Veda, não sei. Mas eu vejo vocês amanhã. Tchau!